Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. E no vídeo de hoje eu quero dar 3 dicas de como obter um sermão poderoso. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade apaixonados pela Palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de deixar o seu like, pois o seu like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas. E também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você ajuda o irmão em sua caminhada cristã e ajuda o canal a crescer. Pois bem, quais são as 3 coisas a se fazer para obtermos um sermão poderoso? Todos nós sabemos que, como pregadores do Evangelho, não temos que somente, como diz, pegar um texto bíblico e sair pregando de qualquer maneira. Não é assim que funciona com a palavra de Deus. Todos nós temos que saber, como ministro, que existem regrinhas ou regras da hermenêutica que precisam ser respeitadas e aplicadas na leitura bíblica ou no estudo bíblico, onde toda vez que nós formos preparar a nossa mensagem, criar o nosso sermão, o nosso esboço, nós temos sempre que buscar a aplicar as regras hermenêuticas. Dito isso, eu quero lhe passar 3 dicas, 3 coisas ou 3 regras para se fazer, que irá te ajudar muito na hora de estudar o texto bíblico. E a primeira regra que você tem que ter em mente é que você deve delimitar o texto bíblico. E quando eu falo delimitar, parece que é algo bem simples, escolher ali, a perícope, delimitar onde você vai ministrar. Porém, não é bem simples assim. Por que não é bem simples? Porque uma delimitação errada do texto bíblico pode acarretar em uma interpretação também errada. E essa delimitação, ela ajuda o pregador na hora de estudar o texto bíblico corretamente para a pregação. E nesse caso, para nós delimitarmos o texto de forma coerente e eficaz, é bom nós termos uma boa Bíblia de estudo, ou até mesmo introduções ao Novo Testamento, ou introduções ao Antigo Testamento. Por quê? Porque nas Bíblias de estudo, e ela vai possuir aquelas introduções a todos os livros da Bíblia, onde que ela vai fazer um esboço da estrutura do livro. E como isso nos ajuda? Nos ajuda que, uma vez ela fazendo a estrutura do livro, nós, como pregador, vamos perceber as principais seções ou divisões bíblicas do livro, e assim irá facilitar na escolha do texto de maneira correta para pregar. Então, a minha dica nessa primeira regrinha é que você tenha uma boa Bíblia de estudo ou uma boa introdução aos livros da Bíblia, que irá te auxiliar nessa tarefa de delimitar o texto bíblico. A segunda regra é: estude o texto dentro do seu contexto. E isso, querido, é um passo fundamental para nós compreendermos a passagem em questão. E é onde muitos pregadores, estudantes do Evangelho, pecam, erram, pois por muitas das vezes não dedicam tempo suficiente para um estudo correto da Bíblia Sagrada. Estudar o texto dentro do seu contexto, tanto no contexto histórico-cultural, como no contexto remoto ou imediato, também no seu contexto gramatical, no seu contexto literário, ajuda o ministro do Evangelho, o pregador, a se familiarizar com o ambiente pelo qual o texto foi escrito. E assim o pregador vai começar a entender qual foi o propósito original daquela escrita, para quem escreveu, por que escreveu. Então tudo isso nos ajuda a entender
porque o texto foi escrito daquela maneira e porque ele foi situado daquele jeito. Então, querido, dedique tempo para estudar os contextos na Bíblia Sagrada. Terceira regra e última: estruture o seu sermão ou esboço. Quando eu falo estruturar o sermão ou o esboço, eu estou te dizendo para você criar o seu roteiro, crie o seu mapa, crie o seu guia, aquilo que irá te auxiliar na hora da ministração. Isso ajuda muito e esse passo é muito importante demais para o pregador. Por quê? Porque depois de você ter delimitado o seu texto, depois de ter estudado o texto dentro de seus contextos bíblicos, depois de você fazer observações e anotações, chegou a hora agora de criar o seu esboço, de criar o seu sermão, de criar o seu mapa, o seu guia, o seu roteiro que irá te auxiliar, ou seja, você irá colocar aquilo que você irá levar para o altar para ministrar. O esboço, ele é fundamental na hora da pregação. Por quê? Porque ele ajuda o pregador a não se perder na hora da mensagem, como também o ajuda a ministrar de uma forma organizada. E eu vou deixar uma dica aqui para vocês, como que eu tenho que elaborar o meu esboço ou o meu sermão. Primeiro, escolha o texto bíblico. Segundo, um tema. Depois, uma introdução, tópicos e subtópicos, que é onde toda a sua mensagem estará estruturada. E, por fim, a conclusão. Fazendo assim, seguindo esses passos, com a ajuda do Espírito Santo, você vai pregar de maneira poderosa e eficaz. Então, essas 3 regrinhas: delimitar o texto, estudar o texto dentro do contexto e estruturar o seu sermão, te ajudará e te auxiliar muito na hora de ministrar a palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.